Em Lajeado. Bem, pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso encontro com o esporte. Também em razão das chuvas, enfim, das enchentes, Gasparotto, como é que fica a questão do mini futebol aí nos clubes sociais pela região? Lá em Estrela, não sei se a Sogis vai realizar sua rodada, assim como o mini futebol do Rio Branco, acho que não teve rodada. Olha, Rodrigo, até esse momento a gente não recebeu nenhum comunicado ainda, tanto do Tiricaça quanto do 7 de setembro, do cancelamento da rodada. Provavelmente vai acontecer, já que a meteorologia está prevendo que nós vamos ter sol no dia de amanhã, né? E lá no 7 de setembro, com isso, com a realização garantida lá da competição, o destaque vai ser para o confronto entre o Alcatraz e o Renegados Futebol Show, que vão fazer a partida da final do primeiro semestre da segundona. Está em jogo lá o troféu Teobaldo Arenhardt, que foi um ex-presidente do clube. E então todas as competições da segunda divisão, a partir desse ano, foi acordado entre os dirigentes dessas equipes que estão participando que cada semestre uma equipe vai ganhar o troféu numa homenagem a um ex-presidente da entidade. Ótima homenagem, eu acho que isso é sensacional, sempre essa ideia de se homenagear grandes dirigentes com o nome de um troféu, né? E nesse confronto, Rodrigo, entre o Alcatraz e o Renegados Futebol Show, se persistir um empate no tempo normal, nós teremos 2 tempos de 10 minutos, tempo extra, né? E se persistir ainda o empate, quem leva o caneco de campeão é o Alcatraz, que fez a melhor campanha, inclusive estando com 8 pontos a mais do que o segundo colocado, né? Que é o Renegados Futebol Show. Né? Renegados que foi nosso convidado aqui dias atrás no nosso encontro com a sua equipe. O Edson e o filho dele. Né? Isso. E me diz uma coisa, com essa questão da chuva, a União Campestre também vai a campo pelo estadual de amadores? Olha, Rodrigo, antes de falar sobre a União Campestre, eu gostaria de fazer frisar um pouco com relação lá ao Clube Tiricaça. Que o Tiricaça marcou para esse final de semana, justamente em função dessas chuvas que aconteceram nos últimos finais de semana, onde que tiveram que ser desmarcados alguns jogos. A chuva às vezes chegava no meio da tarde e teriam que ser cancelados alguns jogos nos gramados de piso natural. Gramado sintético, geralmente a rodada começa e termina. Mas então nós vamos ter jogos lá no Tiricaça pelas 4 divisões. Uma coisa assim que não acontece há muito tempo, tendo as 4 divisões entrando em campo. Vão ser divididos entre os 3 gramados e o destaque lá na elite continua sendo fora de série, né, que é o atual líder lá da competição. E falando sobre o estadual de amadores que tu citaste, né, Rodrigo? O estadual de amadores, nós vamos ter o primeiro jogo lá da União Campestre em casa, lá no Estádio Campestrão. E certamente aqueles adeptos que gostam realmente de assistir grandes jogos vão poder estar lá no estádio do Campestre para ver esse confronto diante do Colorado de Não Me Toque, que é a segunda partida do Azulão. Né? Na primeira nós empatamos em 2-2 lá na casa do adversário, em Juventude de Birubá, e agora nós vamos ter a oportunidade diante da torcida de fazer o placar diante desse adversário, né, Rodrigo? Mas com o tempo, a questão do tempo, pode vir a cancelar ou... Olha, o gramado lá, ele tem assim, uma boa drenagem, o gramado lá do Campestre lá, né? Lá no Campestrão, e provavelmente a partida vai acontecer, até porque eu estive conversando com o Elson Machado agora pela manhã, que é o técnico lá do Campestre, e o Celso Capes, que é o diretor, já fez contato com todos os jogadores, e a gente vai ter aqui, então, a presença da maioria dos jogadores que fazem parte lá do grupo do plantel lá, inclusive com a presença do Itaqui. O Itaqui, como tu deve lembrar, né, Rodrigo, foi um grande camisa 10, né, e ele também vem para reforçar o grupo lá do Campestre nessa partida.
Olha só, Gasparotto, enquanto a gente voltar aos nossos assuntos aqui da região, quero só lembrar uma curiosidade. Foi divulgado nessa semana pela Forbes, aquela famosa rede que faz levantamentos, enfim, o ranking dos 50 clubes mais ricos do mundo. Dos 50 clubes mais ricos do mundo. E olha que curiosidade, desses 50, 32 são do futebol norte-americano, do famoso futebol norte-americano lá. 32. Apenas 8 são do nosso tradicional futebol. Apesar de que uma curiosidade que o líder geral é o Manchester United, com mais de quase 2 bilhões valendo a sua marca no líder entre esses 50 maiores clubes mais ricos do mundo. Mas esses clubes norte-americanos são de beisebol? Não, de futebol norte-americano mesmo. Mesmo? Do futebol norte-americano, do famoso futebol norte-americano, não do nosso soccer. Ah, sim. 32, tanto que o segundo colocado é o Dallas Cowboys, que tem um estádio maravilhoso lá para 80 mil pessoas, coberto, 6 andares de estádio, é uma loucura. Mas a curiosidade, olha aqui, ó, a Ferrari, para se você ter uma ideia, a Ferrari, a famosa, conhecida equipe de Fórmula 1, é apenas a 13ª colocada, com 1 bilhão. O Milan, o Bayern de Munique aparece em 9º colocado, o Barcelona é o 26º, o Milan é o 34º, o Chelsea é o 46º e a Juventus em 49º lugar. Nenhum clube brasileiro, é claro, entre esses clubes. E o Barcelona, uma das equipes, né, Rodrigo? O nosso adversário do Internacional, né? Da Copa Audi. Na Copa Audi, o Internacional que está viajando, né? Depois de vencer lá o Avaí, eu mesmo estava muito cético pra mim, tu não entende muito de futebol, que eu te perguntei se tu estava confiante num bom resultado, tu disse que não. E olha lá, o teu time foi lá e te surpreendeu. Mas a gente não pode também falar assim se entende muito de futebol ou não, porque o teu palpite também lá diante da equipe lá do Figueirense era num bom resultado lá do Grêmio, né? Não. E, no entanto, aconteceu aquilo que a gente viu, né? Não, se a gente for voltar a fita ali, não tem em nenhum momento um bom palpite lá. E aí, olha, Rodrigo, mas falando assim da partida em si lá do Inter, lá o Inter teve assim um primeiro tempo... muito ruim, né? Muito ruim, né, Rodrigo? Na segunda etapa, né, com o Andrezinho em campo, que ontem eu citei aqui que poderia ser a surpresa junto com o Tinga, né? Aí deu uma outra dinâmica na partida e o próprio Andrezinho abriu o placar, Leandro Damião fez o vira-vira e o D'Alessandro, né, num passe de garçom do Leandro Damião, o D'Alessandro acabou confirmando a vitória, encaminhando a equipe do Internacional à 5ª colocação, mas com 2 jogos a mais do que a maioria das outras equipes que estão logo atrás. Até porque vai disputar a Copa Audi agora, né? E mais uma vez o Andrezinho mostrando sua estrela, né? Eu quero ver até quando ele vai ser titular, né? E voltar para o banco de reservas. Para os menos informados, né, Rodrigo? Esse jogo lá do Inter diante do Barcelona será então na terça-feira, às 13h15, né? E no dia seguinte, então, aquela equipe que passar vai enfrentar o time do Milan e o alemão Bayern de Munique, né? Isso. É uma dessas equipes, né? Vão fazer a final daí dessa Copa Audi. 2 dessas equipes que a gente acabou de falar aqui como uma das 50 mais ricas do planeta, né? Só pra gente lembrar então que como o Grêmio não joga nesse final de semana, enfrenta o América Mineiro apenas na próxima quarta-feira e o Inter está embarcando então para a Copa Audi, a gente não vai ter a dupla Grenal no final de semana. Boa oportunidade para os torcedores saírem de casa e ir conferir aquelas modalidades aqui da região que irão ocorrer, né? Rodrigo, e com relação ao Regional Sertel, Rodrigo, temos assim a confirmação agora de 11 equipes na Série A. Boa notícia, né? A desistência lá do Estudiantes de Conventos, o atual campeão do Municipal de Lajeado. O Estudiantes tinha uma base da sua equipe montada agora no Municipal. Pro Municipal, né? Mas inúmeros jogadores que fizeram parte dessa equipe já tinham acertado lá com o Rui Barbosa, lá de Arroio do Meio, e me parece assim que eles não quiseram, né, assim, depois de ter acertado lá com o pessoal do Rui Barbosa, voltar atrás, né. Então o Estudiantes, né, optou então em não participar agora. Essas 11 equipes, elas vão jogar em turno único, todas contra todos, né.
Turno único em todo... Não, mas não vai ser... Não vai ter equipe jogando contra o Rui Barbosa em casa, depois pegando ele na casa do adversário. O turno único mesmo. É turno único, né? Todos contra todos, né, Rodrigo? Sendo que cada equipe vai jogar 5 partidas em casa e 5 fora. 5 fora, né? Então. Dessas 11 vão sair 8, né? E a partir daí começa a fase do mata-mata, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, naquele sistema ali, né? Pelo índice. Eu acho que é uma boa fórmula, até porque senão o campeonato regional se tornaria muito longo, sempre com essa dependência do tempo que a gente ainda, né, ocorre, se tornaria muito longo e também um tanto desgastante, eu acho que tanto para torcedores e tanto para o cofre dos clubes, né? E só para citar, assim, então, a presença das equipes, né, que vão participar da Série A, então é Ouro Verde de Encantado, Tiradentes de Nova Brécia, Rui Barbosa e Forquetense de Arroio do Meio, São Paulo de Guaporé, uma novidade boa. União Campestre de Lajeado, Gaúcho de Teutônia, Ecas de Imigrante, São Rafael de Cruzeiro do Sul, o Rio Grandense de Imigrante, São Luís de Arvorezinha. Mas tá bem distribuído, eu acho, né? Um campeonato regional que dá para se levar em consideração o nome mesmo, regional, né? Rodrigo, 11 equipes e 8 municípios. Então dá para se dizer que realmente é um campeonato regional, né? O que a gente sente falta é de mais uma equipe ou outra aqui de Lajeado e nenhuma equipe de Estrela, né? Lajeado, então, tanto União de Carneiros quanto São Cristóvão, que são duas equipes que participam sempre do regional, eles estão em função de melhorias em seus estádios e outros assuntos assim de ordem interna lá, então eles optaram em não participar. Já pela Série B, Rodrigo, nós tivemos a confirmação ainda do 25 de julho lá de Cruzeiro do Sul. Tínhamos antes 5 equipes que iriam participar, do qual a gente até achou um número muito pequeno, né, Rodrigo? Então, além do 25 de julho de Cruzeiro, vão fazer parte o Ouro Verde e o Internacional de Lajeado, Internacional de Conservas, o 7 de Setembro de Capitão, o Travesseirense de Travesseiro e o São José de Coqueiro Baixo, com ainda podendo ter a participação do Juventude de Colinas, que está passando por umas dificuldades em função das cheias, então até os contatos com os dirigentes lá tá difícil. Então as Livata lá, o Daniel Soder estava me falando agora pela manhã, que vão aguardar até o final de semana para fazer um novo contato com os dirigentes, para então confirmar ou não a presença dessa equipe também. Uma das curiosidades que muita gente pergunta por Estrela, por que Estrela não se faz presente nesses campeonatos? Por exemplo, o Municipal, o Amador vai ocorrer agora no segundo semestre, quando estão ocorrendo todos os campeonatos regionais. Mas o Gardel, que é o secretário, tu deve lembrar quando esteve aqui, o secretário lá da SMEL, lá de Estrela, né, nos falou naquela ocasião que esteve aqui que por ele o campeonato, né, só sairia nas mesmas datas que os outros municipais para poder priorizar o regional. Facilitaria, quem sabe, né? Na temporada seguinte, como ele falou, as coisas mudem por lá também. Gasparotto, nosso tempo chegou ao final, acho que é a hora, o momento da gente ficar agora na torcida para que o sol volte a brilhar, suas famílias possam voltar para os seus lares, né, e ocorram todos esses campeonatos que a gente está na expectativa. Rodrigo, eu acho assim que foi difícil para muitos familiares, assim, foi muito triste o que aconteceu, cerca de 1000 famílias desabrigadas, né, então agora com o sol retornando, né, todos que puderem ajudar, colaborar com doações de alimentos, de cobertores e roupas para essas pessoas que ficaram desabrigadas, fiquem mais emotivos e doem um pouco daquilo que vocês têm. E eu também gostaria de te agradecer então a tua presença, já que tu agradeceu no início do programa. Puxando o saco, mas vamos lá. Gente, na segunda-feira a gente está de volta. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser.
É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www